Olá, alunos do nono ano, a nossa segunda videoaula vai tratar do átomo e suas partículas. Características do átomo. Apresenta um núcleo pesado e positivo, com prótons, carga positiva e massa 1, e nêutrons, carga nula e massa 1. Uma eletrosfera com 7 camadas de níveis eletrônicos, contendo elétrons negativos e massa nula. Prótons e nêutrons têm aproximadamente a mesma massa, próxima de 1, ambos. Elétrons é cerca de 1837 vezes menor, com massa desprezível, em torno de zero. A eletrosfera possui um diâmetro muito maior que o núcleo e é dividido em 7 camadas eletrônicas de níveis de energia, onde encontramos o elétron. Número atômico. É o número que indica a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo. É representado pela letra Z. Em detalhe, o elemento químico lítio, que tem 3 prótons e 3 elétrons. Número de massa. É a soma do número de prótons com o número de nêutrons presentes no núcleo de um átomo. Nós usamos a simbologia número de massa igual a A, que é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Podemos também substituir a letra P, número de prótons, pela letra Z, número atômico. Número de massa é igual a número atômico mais o número de nêutrons. O elemento químico lítio apresenta 3 prótons, 3 elétrons e nêutrons. Número de nêutrons. Calcula-se o número de nêutrons subtraindo o número de prótons da massa atômica. Massa atômica é igual a prótons mais nêutrons, nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. Íons. É a espécie química que apresenta o número de prótons diferente do número de elétrons. Para o elemento químico nêutron, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Se esse elemento químico perde elétrons, ele se transforma num elemento íon chamado de cátion positivo. Por quê? Se ele perde elétrons e o elétron é negativo, ele vai ficar mais eletropositivo e passa a ser chamado de cátion. Em compensação, se esse elemento químico ganha elétrons, ele passa a ficar mais eletronegativo. Ele passa a ter mais elétrons do que prótons e é chamado também de ânion negativo. Distribuição eletrônica. A eletrosfera é distribuída em 7 níveis eletrônicos, onde nós encontramos os elétrons com camadas eletrônicas que suportam um número máximo de elétrons em cada camada. Essas camadas estão distribuídas pela letra K até a letra O. A camada K mais próxima do núcleo, em seguida L, M, N, O, P e Q. Cada camada suporta uma quantidade específica e massa máxima de elétrons. O nível 1, o nível mais próximo do núcleo, camada K, com número máximo de 2 elétrons. O nível 2, camada L, 8 elétrons. O nível 3, camada M, 18 elétrons. O nível 4, camada N, 32 elétrons. O nível 5, camada O, 32 elétrons. O nível 6, camada P, 18 elétrons, e o nível 7, camada Q, 8 elétrons. As camadas mais próximas do núcleo, os elétrons giram com a velocidade maior, tentando vencer a forte força de atração do núcleo positivo. As camadas mais afastadas, os elétrons movimentam de forma mais lenta. A distribuição eletrônica dos elétrons nas camadas obedecem regras. Primeira delas, os elétrons devem ocupar primeiro a camada mais próxima ao núcleo, que é a camada K. Regra do octeto. Cada elemento químico tem a tendência de chegar à estabilidade como os gases nobres da tabela periódica.
Todos esses gases nobres, com exceção do hélio, que tem número atômico 2, apresentam 8 elétrons na última camada eletrônica, dando a eles o poder da estabilidade. E todos os elementos químicos buscam essa estabilidade, atingindo 8 elétrons na última camada. Vamos ver 2 exemplos. O sódio com o número atômico 11. Como vai ficar a distribuição eletrônica desses elétrons nas camadas eletrônicas? A camada K, 2 elétrons, a L, 8 elétrons, M, 1 elétron. Potássio, número atômico 19. A camada K, 2, a camada L, 8, a M, 8 e a N, 1. Nós temos que obedecer o número máximo de elétrons de cada camada eletrônica e observar também a regra do octeto, que é a tendência desses elementos químicos apresentarem 8 elétrons na última camada. No caso do sódio, ele tem a tendência, para ficar estável, de perder um elétron da última camada, transformando assim num elemento cátion eletropositivo. Enquanto que o potássio também vai ter essa tendência de perder um elétron, também se transformando em cátion eletropositivo. A penúltima camada eletrônica pode ter no máximo 18 elétrons. Para elementos com número atômico elevado, caso a quantidade de elétrons da penúltima camada ultrapasse 18, os elétrons excedentes devem ser repassados para a camada seguinte. Vamos ver um exemplo do césio, que tem o número atômico 55. Distribuindo esses elétrons na camada eletrônica e obedecendo o número máximo de elétrons em cada camada e a regra do octeto, teremos K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N igual a 18, O igual a 8 e P igual a 1. Para que o césio se torne estável, ele tem a tendência também de perder um elétron da camada P, se transformando também num cátion positivo. A camada mais externa, a última camada, ocupada por elétrons, é denominada camada de valência. O exemplo do potássio, camada K, 2, L, 8, N, 1. Como ele apresenta o número atômico 19, a última camada N é a camada de valência, que apresenta um elétron. O potássio passa a ser representado com um sinal positivo referente a este elétron, cátion, com a tendência de perder esse elétron e se tornar estável, ficando assim com a última camada com 8 elétrons. Os íons devem seguir as mesmas regras. Vamos dar o exemplo do cálcio, número atômico igual a 20, o cálcio cátion, com tendência de perder 2 elétrons na última camada. Claramente, quando nós fazemos a distribuição eletrônica, a gente observa que esses elétrons vão estar distribuídos da seguinte maneira: K igual a 2, L igual a 8, M igual a 8 e a última camada, a camada de valência do cálcio, 2. O cálcio também tem tendência de perder esses 2 elétrons, se transformando em K2+, ou seja, cátion positivo. Já o flúor, com o número atômico 9, fazendo a distribuição eletrônica, K igual a 2, L igual a 7. Tem tendência de ganhar um elétron, se transformando em ânion negativo. A partir do momento que ele tem essa tendência de ganhar um elétron, ele fica com a última camada L com 8 elétrons. Qualquer que seja o número de camadas de um átomo, a última camada nunca poderá ter mais de 8 elétrons e a camada K somente 2 elétrons. Claro, com exceção do hidrogênio, que tem o número atômico 1 e a camada K apenas com 1 elétron. E novamente a tabela observando o número máximo de elétrons em cada camada ou nível eletrônico, na chamada distribuição eletrônica. E assim a gente termina a nossa aula. Bons estudos!